Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais, continuamos com o grande São Paulo. É impressionante pensar que naquela época não tinha filosofia, teologia. Como que esse homem chega a essas conclusões? Parece até que estava em êxtase, né? O Evangelho, pregar, não é um motivo de glória, mas uma necessidade, uma imposição. Ai de mim, se não pregar o Evangelho, né? Essa frase não é só para padre e freira, é para todo batizado. Ai de vocês, de nós todos, se não pregarmos o Evangelho. Claro que não quer dizer que vocês têm que vir pregar aqui. Qual que é a melhor pregação que existe? A vida, o exemplo, né? Muita gente prega o Evangelho milhões de vezes melhor que eu, sem abrir a boca. Sem abrir a boca, só com a vida. Em que ele disse que se fosse uma coisa de trabalho, ele tinha salário, né? Ele, naquela época, nem isso, nada. Em pregar o Evangelho, oferecendo-o de graça e sem usar os direitos que o Evangelho me dá. O Evangelho dá certos direitos, mas ele prega de graça. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos. Aqui é uma coisa diferente um pouco do mundo. Não tem a consagração. Eu vi que vocês fazem a consagração à Nossa Senhora. Ali vocês se tornam escravos de Maria, não é isso? E quando nós nos tornamos escravos de Deus, de Jesus, de Nossa Senhora, na verdade, é a maior liberdade que nós temos. É livre quem se entrega aos projetos do alto, porque a nossa alma tem sede de Deus. Então, quanto mais nós usamos a nosso livre-arbítrio, eu não gosto muito da palavra liberdade, porque é liberdade, mas aí nesse caso coincide. A partir de hoje, quando eu falar livre-arbítrio, quer dizer capacidade de escolha. Quando eu falar liberdade, quer dizer capacidade de fazer o bem. Eu estou falando isso porque tem gente que acha que liberdade é fazer o que quer. Não é, tá? Essa definição quem fez foi Santo Agostinho. Então, livre-arbítrio é o geral, é a capacidade de escolha. Liberdade é a capacidade de fazer o bem. Certo? Então, quando a gente usa o nosso livre-arbítrio, que nesse caso coincide com a liberdade, e nos fazemos escravos de Deus, é a maior liberdade que existe. Porque todos os seus anseios serão saciados, de ser humano. Tudo que você tem de anseio, de desejo, pode ser saciado ao mesmo tempo. O escravo, humanamente falando, é aquele que é privado de todos os seus bens. O escravo de Maria, o escravo de Deus, ele é levado à plenitude de bens. Por isso que é a maior liberdade. Então, quando ele fala escravo de todos, é usando a sua liberdade para servir a Deus, e acaba sendo livre. Com todos eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. O bom pastor é aquele que sabe lidar com todo tipo de gente, em todas as classes sociais, todos os temperamentos. Conversadorzinho. Quando eu comecei a ser padre, eu ficava preocupado. Quem conversa demais, eu queria que falasse pouco. Quem conversa de menos, eu queria que falasse mais, né? Os que dão... Tem aqueles que gostam de brigar, né? Não pode brigar. Depois eu desisti, porque na verdade cada um tem seu jeito de ser, e se nós soubermos guiar bem, isso tudo faz a riqueza da igreja crescer, com seus temperamentos. Agora, é claro, é importante que cada um reze de verdade. Reza, peça a graça de Deus para se tornar uma pessoa melhor, porque senão seus defeitos vão piorando, aí fica insuportável, aí também não, né? Mas de uma forma geral, cada um tem o seu lugar na igreja, o seu jeito de ser. Tem que ter os falador também, não os fofoqueiros. Falador, não estou falando de fofoqueiro, estou falando de falador, que às vezes tem que ter os mais quietinhos, os mais
né, vergonhosos. Tem que ter os que mais relaxado, às vezes, tem que ter aqueles que estão mais certinho. E juntando tudo, dá o corpo místico da igreja. Mas é claro, dentro de um limite, claro, né? Fazer tudo com todos. E depois ele fala: acaso não sabeis que os que correm no estádio, correm todos juntos, mas um só ganha o prêmio? Correi de tal maneira que conquisteis o prêmio. Todo atleta se sujeita a uma disciplina rigorosa em relação a tudo. E eles procedem assim para receber uma coroa corruptível. Eu lembro do César Cielo, quando ele ganhou a medalha de ouro, fizeram um documentário. O César Cielo ficou 1 ano nos Estados Unidos, longe da família, comendo só comida que não é gostosa, saudável, sem sexo. Aí pode, ninguém fala, né? E ganhou a medalha de ouro. O que o César Cielo agora faz com essa medalha de ouro? Mostra para o netinho: aqui, vovô ganhou medalha. Quer não, vovô? Quer não, vovô? Sorvete. Tanto esforço, tá bom? Deu um certo orgulho para o brasileiro, mas para o reino dos céus ninguém quer fazer nenhum tipo de sacrifício. Uma coroa que ninguém mais tirará, uma vida plena para sempre, e ninguém quer se sacrificar, ou poucos querem, né? Nós temos que aprender que existe uma analogia entre a vida da sociedade humana e Deus, certo? Se existe um atleta que é capaz de renunciar a tanta coisa para ganhar uma medalha de ouro, por que nós não temos que renunciar pelo céu? Por que não lutar, não dar a vida? Todo o meu cansaço, quando eu dava plantão, eu detestava plantão, por isso que eu fiz otorrino. Nossa, plantão era o fim da picada. Quando chegava gente de madrugada, 1 hora da manhã, 2 horas, 3 horas. Aí, o que eu... como eu não gostava de plantão, de jeito nenhum, mas vira e mexe, algum amigo meu de plantão, dono de hospital, pedia para eu dar plantão. E para mim era uma dificuldade enorme, terrível, mas dava o plantão. Muito sacrifício. Hoje, raramente eu faço uma vigília para Deus. Uma vez lá em Porá me puseram: padre, você tem que participar da vigília, né? Ficar no... Ai, Senhor, já estou tão ruim para dormir, ainda vou ficar de... Até o padre tem dificuldade de fazer grandes sacrifícios. E às vezes um plantão fica lá, acordando, atendendo os outros. Então vamos pensar um pouco a nossa vida. O que tanto de sacrifício que a gente faz, né? Se nós merecemos ganhar o prêmio da vida eterna. E no Evangelho, nós temos a regra clara: antes de corrigir os outros, corrija-te a ti mesmo. Santa Teresa d'Ávila dizia: ninguém cresce espiritualmente, ninguém cresce espiritualmente se não tem autoconhecimento. Ninguém cresce espiritualmente se não tem autoconhecimento. Ou seja, você primeiro conhece a si mesmo, a sua miséria, para ver Deus dentro de você. Então, primeiro você vê os seus limites, as suas dificuldades, e depois você conhece Deus no meio dela. Por isso que o Espírito Santo habita na alma, quando nós somos batizados. Chama inabitação. Inabitação é a presença do Espírito Santo na alma. Então, para você conhecer Deus de verdade, você tem que conhecer suas misérias. E se você conhece as suas misérias, você não vai cobrar tanto que o outro seja perfeito. Você vai tolerar mais. Repito, não é dizer que não se deve corrigir o ato da pessoa, mas não condenar a pessoa como um todo. Sempre o ato faz correção fraterna. Então, sempre nós temos que primeiro
corrigir os nossos erros. Na família, tem muita gente da família que não quer converter. Tem mulher que fala assim: padre, eu não aguento mais, meu marido não vem na igreja, só piora, eu não sei o que eu faço, eu dano com ele, falo para ele vir, ele fica bravo. A melhor coisa que você pode fazer é corrigir mais fortemente você, oferecer sacrifícios por ele, porque Deus vai tocar o coração dele. Então sempre, um filho que usa droga, a vida toda, 10 anos usando droga, e você fala com ele, interna o menino, ele sai. Tem um lá em Porá que a gente acabou de sair de novo dessas clínicas psiquiátricas. Não fica. O que a mãe e o pai podem fazer? Se faça melhor, corrija os seus erros, faça penitência, reze, e um dia Deus vai tocar o coração do seu filho e vai libertá-lo. E se vocês não verem, mesmo depois que vocês morrerem, eu garanto, se vocês forem fiéis até a morte, que Deus colocará o seu filho no céu. Eu garanto. Ouviram o que estou dizendo? Se vocês forem fiéis a Deus, na oração e na penitência, o seu filho, por mais que você morra e ele ainda seja drogado, parece que não tem perspectiva, Deus vai colocá-lo no céu. Como? Revelando-se a ele, pela sua fidelidade. Todo ser humano busca o bem. E quem não busca Deus é porque não conhece o bem maior. E quando você é fiel, Deus se revela. E Ele, que não pode fazer outra coisa, aceita o bem que é Deus. Ou durante essa vida, ou na hora do juízo particular. Então podem ficar tranquilos. Se vocês forem fiéis, mesmo, a família de vocês vai estar no céu. Salvarei tu e a tua família. Tem muita gente que chega ansioso, porque a pessoa não muda, que a pessoa só piora. Melhora você. Faça penitência você. E eu tenho certeza que tudo isso vai ter um grande fruto no final. Deus é muito bonzinho. Ele é muito bom. Entende? Mas Ele é bom com aqueles que querem ser santos. Aqueles que querem ser santos, tudo que pedir, Ele vai ouvir. Quem é de nós que não quer a família no céu? Quem de nós não quer quem a gente ama salvo? Não é verdade? Sejam fiéis, até o último suspiro. Se eles não forem para o céu, vocês podem me puxar a orelha no juízo final, né? No particular não, porque quem morrer não vai ver ninguém ainda. Mas no juízo final, vocês podem me cobrar. Mas tem que morrer fiel, em estado de graça, fazendo caridade, tanto ajudando a igreja quanto os pobres, que a igreja é pobre, né? E você vai ver o fruto de tudo isso, na sua família, os que você ama. Que Nossa Senhora nos ajude a ser perseverantes e a ver primeiro os nossos erros, corrigir os nossos erros, né? E depois os erros dos outros. Mas corrigir os erros dos outros com amor, acolhendo a pessoa, julgando o ato. Algo que só o Espírito Santo consegue fazer. A esposa do Espírito sempre nos dá o seu esposo, para que nós possamos ser configurados ao seu Filho Jesus. Ela é um útero espiritual. Ela é um útero espiritual que faz novos santos a cada dia, assim como a igreja, né? Maria e a igreja são análogas. Assim como a igreja faz santos com os sacramentos, Maria, espiritualmente, tem um útero espiritual que faz cada dia mais santos. Nossa Senhora da Guia, rogai por nós.